Sejam bem-vindos ao Tempo de Deus, tempo para contemplar a palavra do Senhor. Como é diferente a vida de uma pessoa quando não tem Jesus no seu coração, quando o Senhor não está na sua barca. Como está você? Como está a sua vida? Como está a sua família? Deus encha seu coração de graça e de bênção. Temos chegado ao último dia desta segunda semana do tempo da Páscoa. E somos convidados a meditar em torno a um evangelho maravilhoso, do capítulo 6 do Evangelho de João. Mas antes de escutar as palavras desse evangelho, eu quero que você volte sobre essas perguntas. Como está a sua vida nesse momento? E melhor, Jesus está na sua barca? Jesus está com você? Quando Jesus não está, a luta se torna mais pesada, como os discípulos que vamos escutar agora. Olha, o fato de que Jesus esteja com você não significa que você não vai ter problemas, mas significa que vai ter uma força superior para poder vencê-los. Escutemos. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo, mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Você vê a maravilha desse evangelho, mas contextualizemos. Ontem escutamos que Jesus multiplicou os pães. Quer dizer, se manifestou como aquele que é a fonte da vida, como a fonte do pão que alimenta e que leva à vida eterna. E hoje ele se manifesta de uma maneira diferente aos discípulos. Mas descobramos alguma simbologia no texto. Os discípulos estão na barca e estão dentro do mar. O mar, na Bíblia, significa problema, significa dificuldade. Significa tudo isso que você precisa enfrentar todos os dias e que às vezes quer fazer você desistir. Eu imagino que você, e quero olhar nos seus olhos, eu imagino que você tem muitos mares na sua vida, que você está enfrentando muitas dificuldades, que talvez em casa, em família, em seu casamento, em seu trabalho, você está enfrentando muitos mares que querem fazer você desistir. Ali está a realidade que o Evangelho nos apresenta. É por isso que é tão atual hoje como sempre. Todos os dias temos que enfrentar os mares que nos atacam. E o que acontece quando nós enfrentamos o mar? O Evangelho nos apresenta outra realidade, um vento forte. A situação se torna extrema, a situação se torna inviável, difícil. Talvez você já pensou desistir muitas vezes. E ali o Evangelho nos diz uma coisa interessante. Ainda Jesus não tinha vindo até eles. Talvez o grande problema dos discípulos não é o mar, nem o vento forte que estão enfrentando. O grande problema deles é que não têm aquele que pode ajudá-los a superar essas dificuldades. Quantas vezes você já tentou enfrentar seus problemas sem Deus? Quantas vezes você já queria se levantar sozinho? Quantas vezes você lutou para enfrentar os mares da sua vida sem considerar a presença de Deus? Quando você enfrenta os mares sem Jesus, quando você enfrenta as dificuldades sem o Rei da vida, se torna mais difícil, se torna pesado, você não consegue avançar e fica estagnado, com grandes dificuldades para sobreviver e com grandes vontades de desistir. Ali, Jesus se apresenta e o Evangelho marca uma realidade maravilhosa. Jesus se apresenta caminhando sobre a água. E não fiquemos na ideia de coisas extraordinárias. Pensemos, se o mar são os problemas, se o mar são as dificuldades que enfrentamos e Jesus caminha sobre elas, o Evangelho nos está dizendo uma coisa muito clara. Aproxima-te daquele que pode passar acima dos teus problemas. Não fique olhando só para o problema.
Acolha no seu coração, na sua vida, na sua casa, aquele que pode passar acima deles. E com certeza, se você agarra a mão de Jesus, Ele levará você acima dessa dificuldade que você enfrenta. E a palavra de Jesus é maravilhosa. Os discípulos estão com medo, não conseguem reconhecer a fonte da vida. E Jesus dá uma palavra extraordinária. Não tenha medo, sou eu. Deus está presente, Deus está contigo, Deus te acompanha, Deus te fortalece. Acolhe a presença de Deus na tua vida e não tenhas medo de enfrentar as tuas dificuldades. Abre o coração para Deus e deixa Ele ser o rei da tua vida, da tua casa. Jesus pode caminhar acima dos teus problemas. Caminha com Ele. Pega a sua mão, abraça Jesus e sei tu vencedor, vencedora de toda adversidade. Eu sei que na tua casa podem estar enfrentando problemas. E novamente quero olhar nos teus olhos. Jesus pode te ajudar a vencer. Abraça com fé o seu amor e permite a Jesus transformar tua vida e renová-la. Deus te abençoe e te acompanhe sempre com a graça do seu Espírito. Amém. Amém.